Olá, é uma grande alegria estar com vocês aqui mais uma vez, nos utilizando deste canal para a transmissão de ensinos preciosos que estão contidos nas Escrituras Sagradas, a palavra de Deus inerrante e infalível, a nossa regra de fé e de prática. E eu gostaria de convidá-lo para o exame de alguns versículos que se encontram no capítulo 11 do livro de Provérbios. Mais precisamente, nós iremos atentar para os dizeres que estão entre os versículos 7 e 9. Provérbios, capítulo 11, versículos 7 e 9. Assim nos dizem as Escrituras Sagradas. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. O justo é libertado da angústia e o perverso a recebe em seu lugar. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Vamos pensar aqui nestas expressões. Por vezes é comum nós observarmos que as pessoas fabricam ídolos nos seus corações. As pessoas depositam toda a sua esperança de salvação em homens. É muito comum isto, que nós olhemos para as riquezas como uma tábua de salvação, que nós olhemos para os homens poderosos como uma fonte de segurança. Por vezes, nós colocamos o nosso coração nestas coisas, mas a Escritura insta conosco para que nós depositemos toda a nossa esperança em Deus. E este é o ensino essencial que se encontra no versículo 7. A essência do versículo 7 é nos trazer justamente esta exortação. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. Porque pior do que confiar nos homens mortais, pior do que confiar nas promessas dos homens que são falhas, nas palavras dos homens que são falhas, não é? É confiar no homem perverso. E às vezes nós tendemos a confiar no homem perverso, no homem que não teme a Deus, no homem que não tem compromisso com o Senhor, apenas pelo fato de ele ter algum tipo de status, algum tipo de importância social, apenas pelo fato de ele desfrutar de algum tipo de privilégio nesse mundo. E nós então olhamos para estas pessoas como pessoas que podem nos oferecer ajuda, como pessoas que podem nos socorrer em meio à aflição e à necessidade, mas, novamente, o alerta da Escritura é para que nós confiemos sobretudo em Deus. É por causa disso que lá no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, nós encontramos no capítulo 17 algo também muito importante. Ele diz que maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Interessante que na sequência ele continua dizendo: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Então a mensagem é muito clara: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço forte. Muitas vezes nós nos estribamos nas pessoas. Muitas vezes nós nos estribamos no nosso próprio conhecimento. A ideia aqui não é apenas que nós confiamos excessivamente em terceiros. Às vezes nós confiamos excessivamente em nós mesmos, porque buscamos autonomia, independência e nos esquecemos de Deus. Porque muitas vezes queremos viver de acordo com aquilo que está no nosso semeado no nosso coração, queremos alcançar objetivos que nós estabelecemos para nós mesmos, e então elaboramos propósitos, mas nos esquecemos de que a resposta vem do Senhor. Nos esquecemos de que nós precisamos contar com a presença e com a aprovação de Deus para que sejamos bem-sucedidos em todas as coisas. Mas vejam, pior ainda do que
confiar no homem, na carne mortal, não é? No ser humano falível, é confiarmos nas pessoas perversas só porque elas gozam, então, de algum tipo de status ou elas são reconhecidas em algum grau de importância dentro da sociedade. O texto diz que morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, não é? O homem perverso não leva nada consigo, não deixa nada após si e, na verdade, a morte põe um fim, né, à sua existência. Muitas vezes as pessoas elas têm uma ideia de que elas poderão permanecer em um tipo de existência continuada, não é? É muito comum que os gananciosos, é muito comum que os materialistas, é muito comum que as pessoas que vivem nesse mundo para si mesmas nem pensam em fazer sucessores. Elas, na verdade, parecem imaginar no seu íntimo que elas são eternas, que elas vão viver para sempre. Na verdade, quem terá vida eterna e abundante para sempre, ao lado do Senhor e cheio de gozo, são os justos, não são os perversos. Os planos dos perversos terão fim, a maldade dos perversos terá fim, o próprio perverso, não é? Será eternamente atormentado. Então, não vale a pena. A Escritura está nos dizendo que é um equívoco, é uma falta de fé, não é? É desespero nós entregarmos o nosso coração às pessoas e entendermos que dependemos delas ou que só elas podem nos ajudar em meio às aflições e às lutas que nós enfrentamos. Na verdade, o nosso olhar deve ser dirigido para Deus. Portanto, vale a pena enfatizar isso. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança e a expectação da iniquidade se desvanece. Então é importante nós pensarmos que nós somos mortais e que nós não dependemos de outros mortais, não é? Como nós dependemos de Deus. Não devemos colocar o nosso coração em circunstâncias, em coisas, em recursos desse mundo e muito menos em seres humanos que são falíveis, pouco confiáveis, não é? Por vezes, mas devemos confiar no Senhor. É o Senhor quem providencia aquilo que nós realmente precisamos de uma forma suprema e sublime. Também nós temos aqui o versículo 8 que diz que o justo é libertado da angústia e o perverso a recebe em seu lugar. É muito bom fazermos uma ressalva, porque às vezes os crentes pensam que os justos não sofrem ou não deveriam sofrer. Muitas vezes a avaliação que as pessoas fazem, uma avaliação errônea, é de que há um tipo de ausência de Deus na vida das pessoas que sofrem. As pessoas que sofrem estão necessariamente sendo punidas ou sendo castigadas por Deus. Não, certamente Deus tem um propósito no sofrimento, na aplicação, na administração de todas as coisas, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Nenhum tipo de sofrimento nos vem sem a sua permissão. Deus tem o controle absoluto de tudo e Ele decreta e Ele está a par de tudo quanto acontece. Não podemos nos esquecer disso. Mas o versículo só vai fazer sentido se nós o entendermos da forma apropriada, porque nos livros de literatura de sabedoria da Bíblia, e especialmente no livro de Provérbios, o autor está falando verdades de uma forma genérica. Então, frequentemente, normalmente, o que costuma acontecer quando nós observamos a experiência dos outros, né? Quando nós pensamos na vida, é que os justos, eles são livrados do sofrimento, eles são abençoados por Deus, eles certamente vão ser recompensados já nesse mundo também pelo seu caráter, pela sua obediência, pelo seu zelo com as coisas do Senhor, pelo seu amor em relação ao próximo, não é? Então o justo, muitas vezes, ele se vê livre da angústia pelo seu próprio proceder digno. Ele se vê livre da angústia porque ele clama a Deus no dia da angústia. E ele conta com a presença de Deus. E ele tem paz no seu coração, uma paz que falta ao mundo, que falta muitas vezes àqueles que estão distantes do Senhor. Não é o caso desse justo aqui. Então, é claro, nós temos exemplos na Bíblia de servos de Deus, vários servos de Deus que passaram por situações muito aflitivas, que enfrentaram tormentos, angústias,
não é? Nós temos apóstolos, profetas, patriarcas passando por situações assim, de muita aflição. Então não quer dizer que se você estiver sofrendo é porque Deus te abençoou, ou porque Deus está te castigando, ou porque Deus não se interessa, não se importa por você. Mas é fato que aqueles que caminham com Deus, aqueles que levam Deus a sério, aqueles que observam os mandamentos da palavra, aqueles que são tementes a Jesus Cristo, que creem em Jesus Cristo e o professam de forma sincera como Senhor e Salvador, e que têm, portanto, as suas vidas impactadas pelo poder da palavra e do Espírito Santo, pessoas que buscam santidade, não é? Pessoas que têm valores e princípios espirituais, morais, que o guiam em suas decisões, em suas escolhas, não é? Em seus relacionamentos. É evidente que estas pessoas têm muito mais chance de se livrar de problemas maiores, de angústias, né? Você certamente já deve ter passado por uma situação em que você de repente reflete e percebe que determinadas angústias que você sofreu foram desnecessárias, elas poderiam ter sido evitadas. Se nós tivéssemos tomado um outro rumo em algum momento, se nós tivéssemos feito as coisas de um jeito diferente, não é? Então, isso muitas vezes acontece com o justo. Ele toma decisões corretas, ele faz o que é bom, o que é certo, o que é justo, e aí, consequentemente, ele se livra da angústia. A ideia de que o perverso recebe no seu lugar é porque justamente o perverso também vai colher o que ele plantar, não é? Se ele tem esta índole e esta prática habitual de buscar o mal, ele receberá o mal e não aquele que está fazendo o que agrada a Deus, não é? Também é muito interessante a gente pensar que as pessoas perversas, muitas vezes, elas trabalham pelo mal alheio. As pessoas perversas, muitas vezes, desejam o mal do seu semelhante. E aí até mesmo a própria sabedoria popular nos ajuda, não é? Muitas vezes nós ouvimos dos mais velhos, né, que nós não devemos desejar o mal a ninguém, e o mal que nós desejamos para os outros muitas vezes é o mal que vem para si, é o mal que recebemos, não é? E isso se mostra nas experiências humanas mesmo, não apenas porque esse desejo incutido leva a atitudes totalmente ensandecidas, não é? Que provocam mal no próprio praticante, como justamente por causa disso, não é? Aqueles que maquinam mal, que tramam o mal alheio, que desejam o mal alheio, que querem prejudicar alguém, caem na própria armadilha, se ferem com os próprios instrumentos e muitas vezes se arruinam também com as suas próprias mãos, né? Então, o mal que querem fazer ou o mal que desejam para o outro, não é? No conflito com um justo, o perverso acaba recebendo este mal pleiteado, né, para alguém, ele acaba sendo punido. Aí sim, a gente pode dizer que o perverso, quando sofre, está sendo punido de fato por Deus, está sendo castigado por Deus, e não há dúvida disso, não é? É verdade que os filhos de Deus às vezes também são castigados por ele, mas para que aprendam, para que emendem seus caminhos, para que se corrijam, para que se arrependam. Os maus não, os maus são por vezes punidos por Deus de forma a receberem a merecida punição que os seus atos, né, implicam, tá? Então, se você quiser se ver livre da angústia, busque ao Senhor, porque longe de Deus o caminho é pedregoso, é cheio de angústia, é cheio de obstáculo, e há problemas e que você pode estar semeando, talvez até sem ter a devida consciência disso. Ok? Lembrando que no juízo final, lembrando que quando Jesus voltar, lembrando que quando também nós estamos em situações nesse mundo em que um justo está sendo atormentado por um perverso, Deus interfere com a sua providência. E a providência de Deus, né, a interferência de Deus, livra o justo e pune o perverso. Então é essa a ideia central que nós temos aqui nesse versículo. Por fim, o versículo 9 diz que o ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Novamente essa expressão, né, essa palavra libertado aparece aqui.
O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. A ideia é que este próximo que é destruído, né, pela boca do ímpio, ele se deixa levar por aquilo que o ímpio diz. Então, o ímpio, o sujeito pernicioso, é aquele que, com palavras enganosas, traiçoeiras, com hipocrisia, não é? Com falsidade, ele vai ludibriar, vai enganar os seus ouvintes. Aqueles que se deixam levar pelas suas palavras, aqueles que ouvem o que sai da boca do ímpio, né, acabam, por vezes, se dando muito mal. Então, o ímpio com a boca destrói o próximo. Agora, o que acontece é que, e na sequência do versículo nós podemos observar esse contraste, é que com o justo as coisas são diferentes. Observem, mas os justos são libertados pelo conhecimento. A lógica aqui é que os que são justos, eles percebem, eles têm a capacidade de discernir o mal. Eles sentem o cheiro do problema, não é? Então, quando o ímpio vem falar alguma coisa, o justo consegue detectar o que está por trás, né? o que é pretendido ali né, nas más intenções do ímpio. Tá? Então, é essa lógica. O justo ele acaba sendo libertado pelo seu conhecimento, pelo seu discernimento. Ele percebe quando as palavras que saem da boca do ímpio são bajulações falsas. Né? Ele percebe que quando o ímpio fala, talvez, ele fale de forma maldosa apenas porque ele pretende se vingar de uma forma pessoal de alguém de quem ele não gosta. Ele percebe quando o ímpio fala, que o ímpio fala com ira, raiva e descontrole emocional que tomam conta do seu coração. E ele então se afasta, ou ele então sabe discernir, sabe filtrar aquilo que ele ouviu. A ideia é justamente esta, né? Então o justo ele detecta a maledicência, o justo ele detecta a má intenção e por causa do seu conhecimento ele se livra da destruição. Mas os ingênuos, os incautos, aqueles que dão ouvidos aos ímpios sem perceber, né, a maldade que está por trás da ação do ímpio e se deixando levar por aquilo, acabam muitas vezes também sendo arruinados. Então vejam que estas são palavras de grande sabedoria para nós. Vamos buscar a sabedoria que vem do Senhor. Não vamos confiar nos homens, no sentido de que nós não devemos depositar nos homens a nossa esperança. Eu não estou dizendo aqui para você não confiar em ninguém, tá? Pode confiar nas pessoas que são próximas de você, pode confiar nos seus familiares, se você, no seu juízo, entender que eles são dignos da sua confiança. Pode confiar nos seus irmãos, usando esses mesmos critérios, né? Os seus irmãos de fé. Pode confiar nos seus amigos. A ideia aqui, a lógica aqui é que você não pode depositar o seu coração, toda a sua esperança, toda a sua expectativa nas ações humanas. Os homens morrem, os homens são falhos, os homens são imprevisíveis, os homens são vulneráveis. Nosso coração deve confiar em Deus. Outra coisa, se você não quiser viver dias de angústia, então busque ao Senhor, porque o justo é libertado da angústia e o perverso a recebe no seu lugar. E por fim, aprenda a discernir aquilo que você ouve, sobretudo quando aquele que fala é um homem ímpio, né? Talvez você até não saiba do caráter de impiedade dele, mas as palavras costumam revelar o caráter também. As palavras costumam revelar quem as pessoas são. Então aprenda a ter discernimento, busque discernimento no Senhor, que você seja ricamente abençoado, que você seja sábio para aplicar estas coisas no seu cotidiano. Que Deus muito te abençoe.